Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, é um prazer tê-lo de volta aqui à ONU News. É para mim um prazer reencontrá-lo poucos meses depois de termos ficado aqui juntos. Pois é. Está a ter uma série de encontros, mesmo agora vem de um com o Presidente da Assembleia Geral, encontrou-se com o Secretário-Geral António Guterres, proferiu o seu discurso na grande sala, portanto, da Assembleia Geral. Que mensagem é que Portugal traz para este evento? Ora bom, Portugal, em primeiro lugar, não é apenas português, mas tem um grande orgulho na posição do Secretário-Geral. E no discurso do Secretário-Geral, na mensagem do Secretário-Geral, na força em termos de apelo dramático, mas ao mesmo tempo com esperança, determinado, no momento em que todas as grandes questões exigem o esforço de todos, o que se chama o multilateralismo. Ninguém pode sozinho, ou com meia dúzia de amigos, ou aliados, ou parceiros, resolver estes problemas. E o Secretário-Geral disse quais eram. Tem todos a ver com o que passámos nos últimos tempos. E Portugal esteve nessa linha. Chamar a atenção para não se pode deixar cair as alterações climáticas. Vem aí a COP. Mas a pandemia ainda não desapareceu da face do mundo. Tantos países mais pobres, tantos países mais vulneráveis sofrem imenso. E tem a ver com as alterações climáticas. Mas vem aí a Conferência dos Oceanos, tem a ver com as alterações climáticas. Será no final de junho, princípio de julho, em Lisboa. Mas, ao mesmo tempo, está aí a crise económica e social por causa da pandemia e a necessidade da recuperação. E estão episódios como aquele que vivemos recentemente no Afeganistão, e estamos a viver, de refugiados e de migrações. E nenhum país pode sozinho resolver esses problemas. Viu-se, está a ver-se, está a viver-se. No caso do Afeganistão, vive-se todos os dias em todos os continentes, sobretudo o africano e o americano, mas também o asiático. Todos estão a experimentar isso. E depois temos os problemas da segurança, temos os problemas da realização das metas da Agenda 2030, que significa, no fundo, mudar a vida das pessoas para que os problemas se não acumulem em termos de guerras, de fomes, de desigualdades, de migrações, de refugiados. Ora bom, Portugal está nessa linha, concorda com o Secretário-Geral, apoia o Secretário-Geral e, de alguma maneira, chama a atenção para alguns países que pensam que esta matéria é importante, claro, mas não é tão importante assim. É importante na vida de pessoas concretas. O multilateralismo não é assim uma ideia abstrata que ninguém percebe. É não querer cada um tratar da sua vida de forma egoísta com o que perdem todos. É tão simples como isso. Presidente, falou da questão do Afeganistão. Portugal vai acolher refugiados do Afeganistão. Já está tudo a recolher, consertado. Está a recolher. E deixe-me lembrar o Presidente Jorge Sampaio, que nos deixou há menos de 2 semanas, e que o último texto que publicou, já bastante doente, foi a dizer: eu apoiei, promovi a plataforma para estudantes sírios, pois agora é a altura de pensar nos refugiados do Afeganistão. Tem um teto? O teto, como sabe, depende de uma fixação internacional e tem vindo a alargar-se. Porque não é apenas o conjunto daqueles que colaboraram de uma forma direta ou indireta com Portugal e com portugueses. Não. São outras situações mais variadas. Vai desde a equipa feminina de futebol do Afeganistão, para salvaguardar direitos das mulheres, até casos muito específicos de uma orquestra de jovens. São casos muito impressionantes e de famílias e que vão chegando. A solicitação de organizações internacionais as mais variadas. E Portugal vai correspondente a essas solicitações. E, portanto, não é possível estar a dizer temos um número fechado, porque não há um número fechado para o número de dramas que vão sendo conhecidos e acompanhados todos os dias. E é para resolver estes e outros dramas que Portugal quer entrar para o Conselho de Segurança. Falou ontem.
Qual é a aposta? É para Portugal fazer o que fez nas outras participações suas no Conselho de Segurança. Ser um país que constrói pontes, põe as pessoas a falar, cria condições de diálogo, tem os seus aliados na língua, geograficamente na Europa, no mundo ibero-americano, tem os seus parceiros económicos e sociais um pouco por todo o mundo, mas dialoga com o mundo inteiro. E ao dialogar com o mundo inteiro, pode, no Conselho de Segurança em 27, 28, fazer o que fez no passado, que é ajudar a que as portas que vão sendo abertas, e serão abertas até 26, também pelo Secretário-Geral António Guterres, continuem para o futuro. Porque os dramas não vão desaparecer, os problemas do clima não vão desaparecer, os problemas da insegurança não vão desaparecer, as migrações, os refugiados não vão desaparecer, as pandemias, esperemos que não sejam similares a esta, mas ensinaram lições, temos de prevenir, e daí a termos apoiado aqui expressamente um tratado para a prevenção e resposta das pandemias, temos defendido a ideia da vacina como um bem comum da humanidade. Isto é muito importante, porque é o oposto de uma visão meramente economicista ou financista da saúde e da vacinação. E, portanto, Portugal veio aqui trazer a ideia do direito a um ambiente saudável, reconhecido internacionalmente, com mais força do que tem sido, a nossa luta na aplicação do Pacto Global das Migrações, a nossa posição na Organização Internacional das Migrações, mas depois as intervenções no terreno. Nós temos tropas e missões das Nações Unidas, na República Centro-Africana, e noutras missões, e também no Mali, tínhamos no Afeganistão, mas estamos a cooperar desde há muito com Moçambique, naquilo que é um desafio fundamental da luta de Moçambique contra o terrorismo. Porque também, para combater o terrorismo, é fundamental e nesta o multilateralismo. Questão, está a falar de Moçambique, que também deseja entrar para o Conselho. O Brasil tem também, portanto, já a sua presença lá. Esta presença de lusófonos neste órgão, o que é que pode mudar? Já está a mudar. O simples facto do mundo olhar para esta comunidade que formamos e dar importância faz a diferença. Faz a diferença. Primeiro, nós agirmos em conjunto. Depois, o mundo olhar para a importância que têm estes Estados irmãos, estes países irmãos, que são os países que têm em comum a mesma língua. Porque eles são importantes. Sabe que não há muitas organizações que tenham membros espalhados por todos os continentes. A União Europeia é da Europa, o Mercosul é da América do Sul, as Nações Unidas, sim, as agências especializadas, sim, mas tirando isso, quantas organizações efetivas, não é apenas meramente simbólicas e interessantes, como são as comunidades, a comunidade britânica ou a francesa, não, mas que têm uma atividade constante politicamente, economicamente, socialmente e com aquele passo fundamental que foi dado em Luanda, da mobilidade, aceitando caminhar para a mobilidade. Eu não encontro presentes em todos os continentes, não encontro, porventura, mais nenhuma. Então, no Conselho de Segurança, pensa que... No Conselho de Segurança dá uma sequência. O apoio tem sido constante, consistente. Apoiamo-nos para chegar lá. Apoiamo-nos enquanto exercemos aquele papel. Mas, mais do que isso, há uma sequência naquilo que é feito. Permanentemente estamos em contacto. Não há um dia em que eu não falo telefonicamente com um chefe de Estado de um país de língua portuguesa. Se há 1 ou 2 dias em que isso acontece, eu próprio fico admirado. Mas é natural, vamos falando. Isso não é o chefe de Estado, são outros responsáveis. Eu disse, hoje de manhã, falei com o Presidente João Lourenço. Ontem encontrei aqui, obviamente, logo à entrada, logo, 2 presidentes, o Presidente de Cabo Verde, o Presidente da Guiné-Bissau, para já não falar depois daquilo que foi o encontro com as delegações desses países. Eu dizia, o meu programa está cheio agora de compromissos dessa natureza. Aposto no Presidente de São Tomé e Príncipe daqui a 8 dias, aposto no Presidente de Cabo Verde daqui a 1 mês, pelo meio o Fórum da Paz em Luanda, que porventura será adiado. Mas, entretanto, já a pensar nos 20 anos da independência de Timor-Leste e no mesmo ano os 200 anos da independência do Brasil.
pesa no mundo. Sabe que já são centenas de milhões de falantes, quer porque são cidadãos de países irmãos da comunidade, quer porque são de outros países e que entendem que é importante falar o português. E no contexto de recuperação da pandemia, há muitos cidadãos destes países de língua portuguesa que vão a Portugal. Abriu-se, é um dos lugares mais recomendados para viver do mundo. Como é que Portugal está preparado para receber pessoas de todo o canto do mundo agora na recuperação? Todos os cuidados já cautelados, está tudo aberto em Portugal. Nós tivemos um processo muito bem pensado. Quer dizer, foi por passos. E os passos foram dados em conformidade com o avanço da vacinação. Quando a vacinação deu o pulo de 40% para 50%, para 60%, para 70%, para mais de 80%. Isto já descontando entre 0 e 12 anos, que entendemos neste momento que não se justifica a vacinação. Se tirarmos essa população, são 90 e tal por cento vacinados. E à medida que a vacinação subiu, diminuiu o número de mortes, de internados, de cuidados intensivos e, portanto, criou-se um ambiente mais seguro para abrirmos ao mundo. Estamos a abrir e vemos com alegria que o mundo se reconhece em Portugal pelo número de pessoas que escolhem Portugal para uma segunda habitação, os nómadas migrantes, os nómadas digitais, para trabalharem a partir de Portugal através do digital, muita gente nova, e Portugal está a mudar. Agora, por causa dessa presença crescente do mundo, sendo que foi uma característica sempre muito nossa, essa da abertura ao mundo. E agora falemos das missões de paz. Portugal está envolvido na República Centro-Africana e tem de alguma forma influenciado o combate ao terrorismo em Moçambique, portanto é bilateral, mas tem estado lá presente. Olha, quanto à República Centro-Africana, eu só lhe posso dizer aquilo que eu ouvi dito pelo Presidente da República Centro-Africana quando foi o armistício, em 2018, estava o chefe de Estado de todo o mundo, ele em frente do chefe de Estado de todo o mundo disse, olha, os melhores que lá estão militares são os portugueses. Eu não quero desconsiderar os outros que lá estão e são muito bons. Mas ele disse isso. Eu testemunhei isso porque estive lá e andei nas ruas com ele, experiência que nunca tinha feito naquela situação tão difícil, nas ruas a percorrer o caminho do aeroporto até ao Palácio Presidencial e de facto os portugueses têm desempenhado a missão, que é fundamental desempenhar, e têm-no feito ao longo de anos. No caso de Moçambique, a nossa cooperação é antiga. É uma cooperação de formação, de apoio logístico e sanitário, mas reforçada agora com a situação de Cabo Delgado e quando Moçambique entendeu solicitar um apoio reforçado. Desde logo a países irmãos ou amigos ou aliados. E, em geral, a todos os que pudessem colaborar na luta contra o terrorismo, Portugal lá está. Lá esteve, lá está, na primeira linha, a colaborar. Vendo com alegria aquilo que é a garantia da soberania moçambicana, da unidade territorial moçambicana, da resistência ao terrorismo, vendo com preocupação a penetração do terrorismo, que já não é apenas no Norte de África, não é apenas em alguns pontos da costa leste, já não é apenas porque há terrorismos variados, mas alguns mais sofisticados do que outros, em termos de projeção internacional, vermos penetrar já no sul de África. E, portanto, Portugal lá está. Nós, onde é preciso estar, estamos. As Nações Unidas entendem que há missões que são prioritárias, Portugal está nessas missões. Estivemos no Afeganistão, eu estive eu próprio em Cabul, em dezembro de 2019, quando já se entendia que havia a ideia de aliados nossos de eventualmente a retirarem, lá estávamos nós a cumprir a nossa missão e a garantir a segurança no aeroporto de Cabul. Planos para incrementar a presença em missões de paz no âmbito da cooperação com as Nações Unidas? Tudo o que em cada momento for entendido necessário para a paz no mundo. E porque nós apoiamos o Secretário-Geral das Nações Unidas, aquilo que vai sendo definido em cada momento como prioritário, e que Portugal possa
tenha condições para poder satisfazer em termos de presença, falo-á. Falo-á com dimensões diferentes, porque também temos missões da União Europeia, é preciso não esquecer, temos missões da NATO, mas em muitos casos são missões simultâneas, como no centro da África, porque há a Europeia e das Nações Unidas. Lá estaremos com as capacidades possíveis e com o desejo de contribuir para a paz e para a segurança no mundo. E a terminar, Presidente, algo mais a dizer relativamente à CPLP, à Conferência dos Oceanos e a esta presença aqui nas Nações Unidas? Olha, dizer o seguinte, que esperamos que o mundo apareça mesmo em Lisboa, porque a questão dos oceanos é inseparável das alterações climáticas. As pessoas pensam as alterações climáticas e não dizem, não, mas os oceanos são fundamentais. Que o diga o Presidente da Assembleia Geral, que vem de um país que não só tem oceano à volta, como isso acontece com os países em que a composição insular, as ilhas, são fundamentais, que sofrem em primeira linha o que sofrem os países costeiros, que, se formos a ver por todo o mundo, são muitos, mas sofrem os outros também, sem terem a noção disso. Esperamos por todos em Lisboa em junho do próximo ano. Muito obrigado, Presidente Obrigado. Marcelo Rebelo de Sousa.